Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma aula específica, uma aula que eu preparei com bastante carinho, uma aula top de linha, uma aula que eu tenho certeza aí que vai te dar subsídios, né? Subsídios muito importantes, né? Subsídios muito importantes aí sobre o assunto prescrição e decadência, tá? Então vem comigo, tá? Prescrição e decadência, né? Tá aqui, CTM, Cuiabá, prescrição e decadência. Nosso código é Lei Complementar 43 e nós estamos exatamente aqui, ó, prescrição e decadência, né? Primeira informação importante, né? A prescrição e decadência, né, provocam o quê? A extinção no crédito tributário, beleza? Aí, né? O que acontece, né? Quando a gente fala crédito tributário, está aqui as hipóteses, né, de suspensão. O legislador municipal deu tanta importância a isso, tanta importância que lá no seu CTM, tá? Lá no seu TE, ele criou o quê? Um capítulo específico, tá? Um capítulo específico sobre a prescrição e decadência, tá? E aí, professor? Cara, eu não posso ficar somente nos artigos do CTM, que são poucos artigos, né? Então eu vou ter que fazer aqui uma explicação um pouco maior. Você tem que se contextualizar sobre esse assunto, né? Feito isso, né, vou apagar aqui o nosso quadro, vamos começar a nossa aula, né? Aliás, já começou, né? Aí, ó, já começou. Tá? Já começou. Tá? Cara, eu adoro, cara, direito público, cara, direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, cara, adoro, né? Aí, ó, estamos caminhando, né? Ó, próxima aula, ó, vai indo, né? É gostoso demais. Você vai seguindo, ó. Vai seguindo sempre o quê? O amarelinho, né? O destaque aí, até chegar no final, né? Ok, então vamos lá, né? Decadência e prescrição, né? Ok, conceitos, né? Artigo 109, 110 do CTN, né? Aí, ó. Vamos comigo. Vamos ler esse cara aqui. Tá. Decadência é a perda de um direito potestativo previsto pela norma. Previsto pela norma, prazo para constituir direitos, para lançar de ofício ou de declaração. Ó, prazo para constituir direitos. Prazo para constituir direitos, né? Ok. Prescrição é a perda da pretensão. Tá? Quando fala pretensão aqui, o que é? Direito de pedir, né? De pretensão, de pedir, de petição inicial. Ações condenatórias, perda da pretensão. Né? Outro direito, perda do direito. Você perde o direito, outra você perde a pretensão. Né? Artigo 189 do Código Civil. Ó, violado o direito, nasce para o titular a prestação a qual se extingue pela prescrição nos prazos que aludem, né? Ok, né? Então, o que acontece? Quando você surge um direito, você tem que o quê? Você tem que correr atrás do seu direito. Daí surge aquela máxima do direito. O direito não acolhe aquele que dorme. Professor, por que isso? Para dar uma segurança jurídica, né? Para a gente dar uma segurança jurídica aí, né? Fundamento, paz social, segurança jurídica, o tempo e inércia, né? Então, perda de um direito é decadência. Perda da pretensão, pretensão é o quê? Né? É o quê? É a prescrição, né? No direito tributário, fazendo aqui a nossa linha do tempo, com bastante tranquilidade, nós temos a hipótese de incidência, né? Que é a lei, né? Aí nós temos o fato gerador. Fato gerador é o quê? É a materialização da hipótese de incidência, né? Do fato gerador, nós temos um procedimento importantíssimo chamado lançamento, né? Que ele pode ser de ofício, pode ser por declaração, pode ser por homologação. Bingo! Bingo! Ofício, declaração, homologação. Bingo, né? Ok. O que acontece aqui? Tá? Para constituir o crédito tributário. A partir do momento aqui que ocorre, né, o fato gerador, ocorre o nascimento de um direito. Tá? Um direito. Qual que é esse direito? Direito do fisco em constituir um crédito tributário. Tá? Então, isso aqui surge um direito. O que acontece? Ocorreu o fato gerador.
tá? Ocorreu o fato gerador, tá? E não teve a constituição, ou não ocorreu o lançamento, né? Porque com o lançamento, a consequência jurídica do lançamento é uma só. Qual que é a consequência jurídica do lançamento? A consequência jurídica do lançamento é uma só, que é o quê? É a constituição do crédito tributário, beleza? Você tem 5 anos. Tá? Se você, nesses 5 anos, né, não constituiu, vai ocorrer a decadência. Tá? Vai ocorrer a decadência, beleza? Vai ocorrer a decadência, beleza, né? Ok. Tá. Constituiu o crédito tributário. Então, daqui a aqui, tá? Daqui a aqui, tá? 5 anos. Vou pegar o canetão azul. Você tem que entender. Muita calma nessa hora. Olha o contexto. Tá? Constituiu. Beleza. Daqui, ele tem 5 anos. 5 anos para a pretensão. Tá? Qual que é a pretensão, professor? A pretensão aqui é de cobrar. Quando ele fala cobrar, pode ser extrajudicial, que significa a cobrança administrativa, ou judicial. Se o fisco não cobrar o sujeito passivo nesses 5 anos, ocorreu a prescrição. Tá? Ocorreu a prescrição, beleza? Ocorreu a prescrição, beleza? Ocorreu a prescrição, beleza? Ocorreu a prescrição, tá? A prescrição da pretensão. Pretensão de quê? De entrar com a ação, tá? De cobrar. Então tá aqui, beleza. Judicial, extrajudicialmente, tá? Isso aqui que é, tá? Quando você vai cobrar, então o que eu falo para você? Beleza? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, professor, ocorreu o fato gerador. 4 anos depois, bem aqui, terminando o prazo, o bendito fisco foi lá e fez o quê? O lançamento. Pronto, daqui para cá tem mais 5 anos. Professor, não é justo. Ah, calma, para com isso, né? Ok. Aí é o seguinte. Vamos colocar que tem 5 anos para inscrever na dívida ativa. O que é dívida ativa, professor? Dívida ativa é um título executivo. Tá? Com esse título executivo que faz a cobrança judicial. Tá? Para você cobrar judicialmente, você tem que estar inscrito na dívida ativa. Tá? Então, se não inscrever em 5 anos da dívida ativa, tá? Dívida ativa é um documento que lá diz que você faz parte do rol dos devedores da prefeitura, do município, da prefeitura, do estado ou da União. Tá? Horrendo, né? Hoje em dia, né, o órgão público está pior que o lixinho de esquina. E, cara, vai lá, protesta o cara, é um horror, né? Ó, dívida ativa, beleza? Aí ele tem um prazo de validade da dívida ativa, tá? Inscrito na dívida ativa, tá? Aí você tem o quê? Ó, escreveu, você tem 5 anos. 5 anos para quê? Para o município executar o cara, tá? Você tem 5 anos aí, beleza? Calma que a gente deixa essa parte para ficar um pouquinho mais para frente aí. Isso aqui, ó, tá? Hipótese de incidência, fato gerador. Então, ocorreu o fato gerador, tá? Ocorreu, materializou, né? Você tem 5 anos para fazer o lançamento para constituir o crédito tributário.
Constituir o crédito tributário, você tem 5 anos para pretensão. Pretensão de quê? Pretensão de você, pretensão para você, pretensão aqui para você fazer o seguinte, né? Pretensão aqui, né? Deixa eu uma rata. Pretensão o quê, professor? Pretensão aqui para você cobrar, né? A pretensão aqui para você cobrar, a pretensão para você cobrar, que ela pode ser administrativamente ou pode ser judicialmente, né? Beleza? Tá aí, ok, né? Tá, tá. Aí, tá. Então nós temos decadência e nós temos prescrição, beleza? Tá? Aí nós temos hipótese de suspensão e hipótese de interrupção. A gente vai estudar já já esse cara aqui. Então, por hora, você tem que escrever, entender esse cara. Tá? Constituiu o crédito, beleza. Então, direito para a administração pública receber. Aí você vai cobrar. Você tem 5 anos para fazer isso. Se for judicialmente, você pode só entrar na cobrar a execução fiscal se ela tiver escrita em dívida ativa, porque é o título executivo, né? Fechou, professor? Fechou. Fizeram o print aí, né? Isso aqui não tem que ter print não, gurizão. Isso aqui você tem que copiar no caderno. Tá. Ok. Matéria de ordem pública. Ok? Ó, tá? Ordem pública, né? Então, o que é matéria de ordem pública? Ela não pode ser subjugada. Ela não pode ser desconsiderada. Tá? Então, matéria, ó, prescrição e decadência são matérias de ordem pública, ou seja, o magistrado está ali para julgar o processo, beleza? E ele olha e ele, opa, parou! Já prescreveu o prazo da prefeitura em executar essa dívida ativa, esse título executivo. Já passou o prazo. E aí, professor, já passou o prazo, bingo. Eu vou decretar o arquivamento do processo pela prescrição. Tá? Vou dar improcedente. Ó. Então, a súmula 409. Tá? Isso cai em concurso. Em execução fiscal. Quando está executando o fiscal, ele está executando um documento chamado dívida ativa. A prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, ou seja, pelo próprio juiz. Tá? Pelo próprio juiz. Tá? Então, na execução fiscal, ele pode ser executado pelo próprio juiz, né? Próprio juiz. Bacana, né? Ok, fechou. Isso aqui é importante, né? Então, prescrição, né? Inclusive, esse aqui é um conceito do direito, né? Que serve para todos os direitos. Eu não conheço, assim, eu conheço, meu conhecimento jurídico é mais na área pública, né? Então, assim, eu digo para você que todas as concepções do direito que eu tenho conhecimento, a prescrição é tratada de ordem pública, né? Todas elas, né? Tanto administrativo quanto judicial, com o conhecimento que eu tenho, né? Tá? Prazo, 5 anos. Beleza. De onde que vem isso, professor? Isso vem lá do artigo 146. Cabe a lei complementar. Professor, qual que é a lei complementar que nós estamos estudando hoje, né? Que é o Código Tributário Nacional. Beleza, né? Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários, né? Professor, por que você está explicando isso, né? Porque lá na Constituição Federal não falou nada do prazo de 5 anos. Tá? Hoje, o prazo, cara, é 5 anos. Tá? Então, 5 anos, né? Tá certo? Eu acho que é muito. Para mim tinha que ser 3 anos, né? 3 anos tá ótimo, né? O direito não acolhe aquele que dorme, né? 3 anos, né? Então tá aqui, né? Súmula vinculante 8. Ó, são inconstitucionais o parágrafo único tal, né? Da lei que tratam a prescrição e decadência do crédito tributário, tá? Professor, que lei que é essa aqui, professor? Essa lei aqui é a lei lá do ISS, tá? Das contribuições previdenciárias, né? Então, o que acontece, né? Então, hoje, o prazo para matéria tributária geral, quando fala matéria tributária, nós estamos falando de impostos, taxas e contribuições, né? Contribuição e contribuições sociais também, beleza? Empréstimo compulsório, né? Todos eles, né? São de 5 anos, né? Aí é o seguinte, beleza, né? O que você tem que entender? Presta atenção, tá? Decadência ou caducidade. Caduca o direito, beleza, né? É o seguinte, o artigo 173
vai tratar da decadência. O artigo 174 vai tratar da prescrição, ok? Artigo 173 vai falar da decadência. O artigo 174 vai falar da prescrição, né? Ok, vamos comigo aqui, só para uma coisa importante aqui, tá? Eu vou pegar esse sujeito e vou voltar aqui, eu estou no CTN, ó. O direito da fazenda constituiu o crédito, ou seja, decaiu, caducou, né? É a decadência, conta 5 anos, beleza? Ok. Tá aqui, tá? Tá aqui. Aí o seguinte, o 174 é a pretensão de cobrar. A ação para a cobrança do crédito tributário, ok? Prescreve em 5 anos, ok? Beleza? Só isso aqui, ó. Tá? Então, 173 e o 174, né? Então, nós não vamos lá para mais o Código Tributário. Por quê? Porque eu repliquei todos os artigos aqui e, claro, que eu fiz um aprofundamento. Depois que eu fizer esse aprofundamento, nós vamos lá no CTM, a gente vai ler todos os dispositivos para a gente ter... Aí sim, aí eu digo, tá? Aí sim, aí eu digo que você vai ter contexto suficiente para você poder fazer uma prova desse assunto. Esse é um estudo de profundidade, tá? Esse é um assunto de reação. Tá? Aumenta aqui, prof. Aumento. Né? Ok. Vem comigo. O direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados. Tá? Então, 173 é da decadência ou, né, tá? Caducidade. Caducou o direito. Não existe o direito. Qual é o direito de constituir o crédito? É o direito de receber o dinheiro. Caducou, beleza? Lapso temporal, atenção. Tá? Do primeiro dia do exercício seguinte. Tá? Primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Tá? Beleza, né? Ó, do primeiro dia seguinte aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Tá? O que é exercício, professor? Exercício é ano, né? Primeiro dia do ano seguinte. Do ano seguinte. Então, professor, no dia 13 de novembro, tá certo? Poderia ser constituído por lançamento o crédito tributado. Não foi. Então, contar-se-á 5 anos a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte. Pronto, tá? De novo, o primeiro dia do exercício seguinte, tá? 2, né? A data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado, né? Então, o que acontece, né? Foi feito o lançamento, só que esse lançamento ele foi objeto de um recurso. E esse recurso analisou o seguinte, olha, o lançamento ele foi indeferido, né? Ele foi o quê? Anulado, né? Por que ele foi anulado, professor? Porque ele tem um vício formal. Atenção, cara, vício formal, ó. O que é vício formal? Na forma, né? Tá? Nos elementos necessários para a sua constituição. Lá não estava, por exemplo, a indicação do ato normativo, então ele vai ser anulado. Aí o que acontece, né? Será 5 anos, né, da data que se tornar definitiva. Então, vamos supor que esse processo demorou 3 anos para anular. Beleza. Anulou o lançamento. Anulou 3 anos. Então, se anulou 3 anos, né? Se anulou 3 anos, ele vai contar mais 5 anos. Tá? Ele não retroage na data da sua formação. Tá? Então, são 5 anos. Né? Então, esses são os 2 prazos da decadência, ok? O direito a que se refere a este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário e pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável. Então, ele vai o quê? Ele vai extinguir, né? Vai extinguir definitivamente o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ou sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável para o lançamento. Então, ele vai ser aí, vencer por prazo, né? Muita atenção aqui nessa palavra aqui, ó, do dia, ó, do exercício seguinte.
Inclusive, eu vou dar um ESC aqui legal e vou colocar isso aqui em amarelo, tá? Vou colocar um pincel aqui, ó, tá? É 1º de janeiro, né? 1º de janeiro. Agora vamos embora. Tá? Decadência. Interrupção ou suspensão. Impossibilidade. Tá? Então vamos lá. Agora, outro dispositivo. O que é uma suspensão? Você tem 5 anos. Ah, suspende-se por 1 ano. Então, o que acontece? Tá? Vamos colocar aqui uma linha do tempo, beleza? Agora, isso aqui é para explicar a suspensão e interrupção. Aqui você tem aqui, ó, um prazo de 5 anos. No ano 3, hipótese 1, ocorreu a suspensão de 2 anos. Beleza? Vamos supor aqui que o ano 3 é 2020, tá? O ano 2, o ano 1, beleza? Ok, é só para vocês entenderem, né? Então ficou 2021, 2022, tá? Nesse período, está suspenso, beleza? Aqui 2023, 2024, beleza? Nesse período suspendeu. Na suspensão, tá? Então aqui foi, aqui foi, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? Então vai vencer aqui, no 4 anos, 5 anos, tá? Então vai ser em 2024, tá? Que vai vencer o prazo. Agora o B, tá? Interrompe, zera. Na interrupção, tá? Interrompeu, tá? Interrompeu, tá? Interrompeu. Então o que vai acontecer na interrupção, beleza? Ele vai zerar. Ele vai zerar. Ele vai zerar, tá? O que vai acontecer no zerar? Ele vai contar mais 5 anos. É isso que vai acontecer, ele zera. Tá? Então, na suspensão, suspende, né? E volta a contar. Então, aqui ele volta a contar. Volta a contar o prazo de 2 anos, porque era 5 anos. Tá? Prazo de 5 anos. Então, ele zera. Ou seja, esses 3 anos iniciais, zerou. Ele vai contar do zero. Vai começar ano 1 novamente, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. Tá? Isso que é a interrupção. Beleza. Tá? Professor, e aí? Tá? Aí é o seguinte. Então você tem o Instituto da Decadência, e você tem o Instituto da Prescrição. Na decadência, não cabe. Tá? Na prescrição, cabe. O quê? Cabe suspensão e interrupção. Interrupção. Tá? Aqui cabe e aqui não cabe. Isso vai cair na sua prova. Dorme de touca aí. Dorme de touca. Dorme de touca. Não cabe. E cabe. Ah, professor! Larga a mão da sua cabeça. Agora eu vou colocar aqui os diplomas legais para validar o que eu estou falando para você, gurizão. Aí. Tá? Vou colocar para vocês aqui.
Tá? Aí. O acórdão do recorrido, ó, impossibilidade. Então, na decadência não tem o que interrupção ou suspensão. Ó. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, de que o prazo para a constituição do crédito tributário é decadencial, e nós temos no CTN. Não sofre interrupção ou suspensão, iniciando-se na data da ocorrência do fato gerador. Beleza, fato gerador. Aí a gente viu que conta-se 5 anos a partir do primeiro dia, né? Ok. Ainda que presentes quaisquer das causas de suspensão do crédito tributário, tá? Estaria a autoridade fiscal obrigada a constituir o crédito mediante lançamento, com o objetivo de prevenir a decadência. Então, como que você consegue barrar a decadência? Você consegue barrar a decadência somente com uma ação, que é com a elaboração do lançamento. Porque a consequência jurídica do lançamento é a constituição do crédito tributário. O agravo interno não provido. Beleza. Aí, ó. Tá? Vamos mais aqui. Vamos mais comigo aqui, né? Ok? Tá? Vamos mais comigo aqui, né? Comigo aqui. A decadência consoante na letra tal, ok? Artigo 156 é o caput da extinção do crédito tributário. É a forma de extinção do crédito tributário, sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reativado por qualquer sistemática de lançamento ou autolançamento, seja ela de via de documento ou confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou outra espécie qualquer. Então, o que acontece? Por que eu trouxe esse cara aqui para vocês? Né? Uma vez que decaiu o direito, que caducou o direito, que ocorreu a decadência, ele não pode ser reativado. Decaiu o direito. Então, acabou. Tá? Acabou. Esse é o aprendizado desse slide. Isso que você tem que levar para a prova. Tá? Bora! Bora! Um exercício aí para enriquecer, né? Ok, né? Ok, né? Vem comigo. A autoridade fiscal do município de Manaus constatou que, em 2015, a Fazenda Pública Municipal deixou de promover o lançamento do IPTU, daquele exercício, ok, né? Relativamente a diversos imóveis localizados em seu território. Considerando. Então, o que acontece em 2025, 2015, né? O município não fez o lançamento do IPTU. Bingo! Sorte da população. Azar do município, né? Aí vem aqui, considerando 3 medidas. O disposto do Código Tributário Nacional acerca da matéria, ok? Então ele já colocou, né? Então ele não quer jurisprudência. Que nada impedia que o referido lançamento já fosse efetuado no próprio dia de 2005. E que não houve a notificação dos respectivos sujeitos passivos de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. O prazo, né? Aí vem a pergunta, o prazo, né? Então é o seguinte, realmente aqui, com essas 3 considerações, o município foi omisso, né? E aí, professor, você tem que entender o seguinte, né? Não houve o lançamento. Se não houve o lançamento, vai ser a ocorrência do fenômeno da prescrição ou da decadência. Da decadência, né? Nesse sentido, você já elimina, né? Ó, você já elimina, né? Você já elimina esses 3, perfeito? Os 3, ok, né? Ok, tá aí, tá? Decadencial para efetivação do referido lançamento que teve início em janeiro de 2025. Né? Está errado. Tá? Por quê, professor? Porque o prazo decadencial vai ser no primeiro dia do próximo exercício. Se foi 2020, se foi 2015, né? Se foi 2015, ele passa a valer a partir de janeiro, tá? De 2016. Aqui vai ser 16, 17, 18, 19 e 2020, que ainda o município poderá efetuar o lançamento para constituir o crédito tributário.
Puxa vida, mestre! Que bacana! Beleza. E aí, viu? Bacana mesmo, cara. Aí, ó. Bacana mesmo, né? Aí, bacana mesmo, né? Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lac e eu estou aqui para apresentar o nosso módulo de legislação específica para o concurso do município de Cuiabá, para os cargos de auditor fiscal e auditor público. Eu, professor Lac, eu estou gravando aqui uma série de aulas, né, especificamente para este concurso, e nós temos 3 leis específicas do município. Primeiro, Lei Orgânica do município de Cuiabá, o Estatuto do Servidor Público do município de Cuiabá, que é a LC 93, e também a Lei Complementar 43, que é o Código Tributário do município de Cuiabá. Eu estou gravando nessa aula, exatamente nesse momento aqui, estou na parte aqui de administração fiscal. O que você vai receber aqui nessa entrega aqui? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o CTM, aliás, né? Nós temos a parte das disposições preliminares, essa parte aqui é uma revisão que eu vou estar fazendo com vocês do Código Tributário Nacional. Cada título é uma aula específica. Cada título é uma aula específica. Nós temos o livro 1, que diz respeito às normas do procedimento. Então, a gente vai ter aqui, ó, aula sobre unidade fiscal de Cuiabá, escrita, documentação, cobrança, recolhimento de tributos, devolução do indébito e assim por diante, né? Cada aula especificamente. E o importante também é o livro 2 das receitas municipais, disposições gerais dos tributos. Essa aula dos impostos nós iremos dividir em 3 aulas, que a gente vai falar do ISS, do ITBI e do IPTU. Também taxas, vamos ter mais aulas aí divididas. Ou seja, esse curso de legislação municipal, com todo esse conteúdo, estou fazendo uma promoção para a galera aí, apenas R$ 80. R$ 80, clique aqui embaixo que você vai ter acesso a esse módulo especificamente. Bacana, pessoal? Então vem estudar conosco aqui na LAC. Valeu, tchau!